Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje a gente vai falar sobre algo muito interessante que é analisar aqui as tendências, das notas de medicina para a UEA. Lembrando pessoal que se você gosta de conteúdos relacionados aos vestibulares da região norte, já me segue lá no Instagram, @eu-sou-marina-reis e @curso-sou-vestibulando. Beleza? Então vamos lá. Queria ressaltar que isso daqui que a gente vai analisar hoje é 100% baseado na cartilha de medicina da UEA. Então é um documento ali mais institucional que foi criado pelos próprios vestibulantes, pelos próprios aprovados, na verdade, em medicina da UEA, ok? Então são dados aqui estatísticos. E aí, o primeiro ponto que eu queria ressaltar em relação a esse vídeo, que a gente vai falar tanto das notas de corte do macro quanto das notas de corte do CIS, ok? E aí, aqui nessa cartilha, eles falam só essa informação que é importante destacar em relação às notas que a gente vai analisar. Importante destacar que esses comparativos levam em consideração as notas de corte da primeira chamada, ok? Isso quer dizer que, eventualmente, vão existir algumas outras chamadas que pessoas serão ali chamadas serão contempladas ali para conseguirem a vaga na UEA, só que não foi colocado aqui. Então, é para a gente ter um parâmetro como base, ok? Mas só a partir disso daqui a gente já consegue analisar. Então ele fala isso aqui. Além disso, os grupos que aparecem com esse tracinho aqui nos anos anteriores ainda não existiam antes da mudança do edital em 2024. Então a gente precisa levar em consideração esses dois itens para a gente poder conseguir analisar de forma mais criteriosa aqui essa mudança, ok? Então uma coisa que eu sempre falo há 84 anos no meu Instagram é que a cada ano que se passa fica mais difícil passar no vestibular, fica mais difícil passar na UEA, na UFAM, na UFRR, no Enem, enfim. Tanto que a gente teve muita confirmação disso nesse último SISU do Enem e foi literalmente o SISU mais difícil da história, tá bom? Não houve em nenhum momento da história do Enem nenhum processo seletivo tão concorrido quanto esse. Marina, por quê? Porque a gente teve aquela mudança lá, principalmente em relação ao fato de que agora os vestibulantes eles poderiam usar as notas de 2023, 2024 e 2025 na mesma edição do ano de 2025. Então, assim, isso aumentou consideravelmente a concorrência. Além do fato de que nos outros vestibulares essa tendência também está acontecendo, de que os concorrentes eles estão ficando mais qualificados, de que os materiais para a UEA eles estão mais qualificados e por isso também que há um aumento da concorrência, mas depois a gente vai discorrer mais sobre isso. Sem mais delongas, vamos analisar aqui as notas. Ok, vamos começar aqui pelo macro. A gente vai fazer um comparativo aqui entre os anos de 2022, 2023 e 2024, ok? Esses grupos aqui, ó, que estão com um tracinho, ó, são os grupos que não existiam antes da mudança lá do edital, como foi falado. Então a gente não vai analisar tanto eles aqui, vamos nos focar somente nos grupos onde há essa possibilidade de comparativo, ok? Grupo 2. Lá no ano de 2022, a gente teve aqui a nota de 85, em média aqui, subindo para 97. Para 92, na verdade, foi um aumento considerável. Depois a gente teve um aumento um pouquinho mais reduzido, de 92 para 95, mas mesmo assim houve um aumento. Aí a gente tem aqui, analisando o grupo 7. Em 2022, 85 pontos, depois 89, foi um aumento meio considerável. E aí a gente tem aqui um aumento, mas também mais leve. Nota que nesses dois primeiros grupos aqui, de 2022 para 2023, teve um aumento muito considerável, só que de 2023 para 2024 teve um aumento ali mais leve, assim, digamos assim, ok? Vamos lá. Isso também pode ter relação com a facilidade da prova e tudo mais, ou dificuldade, mas de forma geral, independentemente da prova, pelo visto, se continuar sendo uma prova da Unesp, a tendência é sempre só aumentar, ok? Vamos lá, analisar aqui o grupo 8, que em 2022 foi a nota de corte 87 e depois a nota de corte aqui aumentou para 91. Depois aumentou aqui para 94, mais uma tendência só aumentar. Grupo 11, 2022, 64, 2023, 74, aumento muito considerável e daqui depois de novo a gente tem um aumento um pouco mais contido. Aqui, 2022, 72, depois 78 e aí 86. Caramba, a gente teve um aumento considerável aqui nas duas mudanças de um ano para outro, Grupo 12 aí também tende a ter aumentos mais consideráveis. Então nota só que se você vai prestar um macro em 2026, se prepare para um aumento de nota de corte também no ano de 2026, ok?
é uma tendência da UEA, não tem pra onde fugir, e eu espero que todos vocês que estejam assistindo esse vídeo não adotem uma postura vitimista de poxa, meu ano é mais difícil. Gente, tudo tá ficando mais difícil. Não adotem essa postura de vitimista, e eu digo muito pra vocês com muita propriedade que pessoas vitimistas, independentemente da área da vida dela, se é área financeira, se é vestibular, qualquer coisa, pessoas que se vitimizam demais, elas não conseguem prosperar na vida, elas não conseguem atingir os objetivos dela. Então, pelo amor de Deus, eu sei que tá difícil, eu sei que é um cenário difícil, que é um cenário instável, que é um cenário assim muito competitivo. E eu não tô trazendo aqui uma ideia de que, nossa, todo mundo concorre no mesmo patamar e tal, uhul, meritocracia. Eu não tô trazendo tanto essa ideia. Eu tô falando que não adianta você adotar uma postura de, meu Deus, eu não vou conseguir, é muito difícil. Realmente, se você adotar isso, você não vai conseguir. Então, olha os fatos, analisa de forma mais fria e calculista e depois age em cima disso. Só vai passar no vestibular da UEA em medicina quem virar estudante de elite, quem de fato conseguir dominar as técnicas de estudos, os métodos de estudos, quem tiver bons materiais, enfim, só essa galera. Se você for um vestibular mimizento, você não vai conseguir passar em medicina, ponto. Espero que eu não tenha sido muito dura aqui, mas enfim. Agora vamos para as notas do CIS. Essas notas do CIS aqui, galera, elas têm uma variação um pouco maior. Elas não seguem a mesma tendência do macro, ok? E vamos lá. Em relação aqui ao grupo F, no ano de 2022, a gente teve uma nota de corte para medicina de 183. Depois deu uma aumentada aqui, de 183 para 191. Ok, só que depois ela reduziu. De fato, talvez isso tenha a ver, né, com mudanças que houve no edital, com mudanças talvez na prova, mas não teve nada muito brusco assim em relação a mudanças da VUNESP, tá? De nível da prova e tudo mais. Isso daqui é uma tendência que eu acredito que tenha ocorrido por simplesmente algumas mudanças no edital que houveram, tá bom? Que houve, mas nada em relação a, nossa, mudou aqui o nível da prova. Não, foram só alguns conteúdos que foram mudados ali e eu acredito que isso interferiu na nota aqui, ok? Beleza, aqui no grupo G, em 2022 a gente teve uma nota de 195 e a gente teve uma baixa aqui para 194. Depois a gente teve ali mais uma baixa aqui para 192, ou seja, por algum motivo o grupo F ele está tendendo a diminuir a nota, tá bom? Eu ainda não sei a nota de 2025 porque eles ainda não analisaram, mas assim que a galera de medicina liberar ali a nota, a gente já vai analisar aqui e vou trazer um vídeo atualizando vocês. Ok, grupo J, nota de 94 e um aumento absurdamente alto para 135, depois outro aumento absurdamente alto para 174. Então olha só essa tendência, enquanto que alguns grupos tendem a oscilar, ok, a nota de corte, de subir e descer, outros tendem a aumentar consideravelmente. É absurdo o aumento aqui do grupo J, absurdo, olha só, muito grande mesmo, de um ano para outro, e a tendência é só aumentar, ok? Pelo menos pelo que a gente está analisando aqui. Grupo K, 146, depois 151 e 173, outros aumentos aqui consideráveis. Se você vai prestar o CIS e você é de um desses grupos aqui, saiba que a tendência é só aumentar. Aqui, nesses grupos aqui, a tendência é que eles se mantenham aqui na média, ok? Não acho que as notas vão continuar caindo, ok? A gente tem que verificar como é que vai ficar essa questão. Além dessa tendência aqui, eu preciso ressaltar para vocês a continuação do que a gente estava conversando em relação às notas de corte da UEA. O primeiro ponto aqui que eu gostaria de ressaltar é em relação à concorrência. A concorrência, ela está ficando extremamente qualificada. Por que essa concorrência está ficando qualificada? E eu não falo não só dos alunos, tanto os alunos, mas isso é uma consequência direta dos cursos. Antigamente nem tinha quase tanto conteúdo para UEA. Antigamente era difícil ficar procurando resolução, não sei o que, prova, nossa, era uma chatice. Se você era vestibulando de medicina para UEA, vestibulando da UEA de forma geral em 2019, e você não tinha grana para pagar o melhor cursinho de Manaus, cara, era muito difícil procurar conteúdo, era muito ruim. Hoje, a gente tem
uma democratização, digamos assim, de mais acesso à informação, de mais resoluções, de mais pessoas falando sobre o conteúdo da OEA. Por exemplo, isso que eu tô falando aqui, cara, em 2019 não tinha isso aqui, não tinha ninguém analisando uma cartilha. Salvo aí umas exceções, algumas poucas pessoas, mas tipo assim, não tinha quase ninguém falando sobre isso, não tinha o acesso de informação que a gente tem hoje. Mas hoje a gente tem esse aumento de informação e uma qualificação considerável dos cursos. Hoje, os cursos, os professores, eles estão analisando mais a OEA, eles estão falando mais sobre a OEA, eles estão aí disponibilizando mais materiais, mais questões, mais análises, e isso reverbera em um aluno melhor preparado, o que vai reverberar em um aluno que faz uma prova melhor e, obviamente, a concorrência vai aumentar, a nota de corte vai aumentar. Então, essa é uma tendência no geral, de tudo para a vida, não só no vestibular da UEA, mas de tudo. A gente consegue observar essa mesma tendência no mercado de marketing digital, por exemplo, onde antigamente era mais fácil você vender qualquer coisa, hoje está muito competitivo e tal, enfim. Então, essa é a tendência do universo, tá bom? Então, não fica se vitimizando, pelo amor de Deus. Só absorve o que eu tô te falando e busca resolver esse problema. Agora, um outro ponto que eu acredito que vai fazer com que, de fato, as notas aumentem mais em 2026 é aquela questão do nosso querido STF, porque há um tempo atrás, eu acho que foi no final de 2024, eles quiseram lá derrubar as cotas regionais, que não sei o quê, que era institucional, blá, 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 blá. Ok. Nessa época que o STF veio se levantar contra a galera da UEA, de fato, eles mudaram as regras. Antigamente, a gente tinha 80% das vagas destinadas para amazonenses e hoje a gente só tem 50%. E aí, o restante dos 50% são destinados para uma concorrência mais nacional. E aí, mais uma vez, o STF veio encher o saco, falando que era inconstitucional as cotas da UEA, ou seja, muito provavelmente em 2026 vai haver uma mudança dessas cotas e eu acredito que, infelizmente, essa cota regional vai ser abolida, porque o argumento do STF era esse, tipo, nossa, é inconstitucional ser cotas amazonenses, enfim. Então, se prepare para um cenário mais adverso ainda. Eu não estou aqui querendo fazer terrorismo psicológico com ninguém, eu estou te trazendo dados, fatos, a verdade. Ok? E aí, beleza, Marina, trouxe o problema e tal, beleza. Como que eu faço agora para me preparar? O que eu faço em relação diante desse cenário? Você precisa, sinceramente, se preparar em alto nível. Você precisa, se você quer passar em medicina na UEA, você precisa, os demais cursos, medicina, direito, odontologia e as engenharias da vida. Esses cursos mais difíceis aqui, você precisa necessariamente ser um aluno de alto nível, ok? E como que eu posso ser um aluno de alto nível? Quais são as características que um aluno de alto nível tem? A primeira característica que um aluno de alto nível tem é o fato de que ele sabe estudar. Ele sabe estudar. Ele não fica ali estudando de forma aleatória, dando ponto sem nó. Nossa, hoje é sexta-feira, maravilha. O que eu vou estudar hoje? Deixa eu abrir meu caderno. Acho que eu vou estudar aqui História. Não. Um vestibulando que sabe estudar, ele definitivamente não faz isso. Ele definitivamente não estuda de forma aleatória. Ele não procura cronograma pronto da internet aleatório. Não. Ele sabe muito bem como estudar. Ok? Ele sabe quais são as técnicas de estudos que funcionam para ele, ele sabe como que ele pode avançar, ok? Então, o primeiro ponto, ele sabe estudar, ou precisa pelo menos buscar aprender a estudar ao longo do processo. Segundo ponto, segunda característica de um vestibulando que é aprovado na UEA, em medicina, que é de alto nível, e eu falo isso com base nos aprovados que eu já entrevistei. Você pode ir lá no nosso canal, aqui no Sou Vestibulando, procurar ali os podcasts com aprovados em medicina na UEA, UFM, UFRR e UER, e você vai ver que todos eles tinham essa característica que eles tinham ali muita noção da banca. Noção da banca que eles iriam prestar. Eles tinham muita noção dos assuntos que mais caíam na UEA. Eles tinham muita noção de quais eram os padrões da prova. Eles tinham muita noção de quais eram as principais dificuldades deles na prova da UEA, qual que era a principal dificuldade deles na prova do Enem. Enfim, eles eram especialistas na banca. Todos eles sabiam muito bem
de código salteado, as métricas eram bons nas específicas, entendiam os padrões da redação, enfim, eles eram ali especialistas na banca, ok? E um terceiro padrão aqui é que essas pessoas tinham um comprometimento em estudar. Hoje, não adianta você só ter os melhores materiais e tudo mais. Nossa, você consegue cumprir aqui 100% o critério de saber estudar, arrumando um bom mentor de estudos. Ai, meu Deus. Mas também, ó, você pode aqui cumprir, tá? Ter um saber estudar, conseguindo ali arranjar um bom mentor de estudos. Você pode ter uma ótima noção da banca, que é conseguindo um bom curso ou material. Mas se você não tiver essa capacidade aqui, essa característica de ter um comprometimento de sentar e estudar, de sentar e focar, de dar um tempo no TikTok, de dar um tempo no Instagram, de dar um tempo no YouTube, não adianta você ter os melhores materiais do mundo, ok? Eu não vou enganar vocês e falar, nossa, comprem o melhor material, tem o melhor mentor e vocês vão passar. Não. Hoje tá tão competitivo o negócio que, cara, tem tanta informação também que não adianta você só ter. Você precisa realmente sentar e ter o comprometimento de estudar, ok? E se você entendeu esse cenário e quer de fato, não, Marina, eu preciso de um mentor, eu quero melhorar o meu estudo, eu preciso entender os padrões da UEA, eu quero saber quais são os assuntos que mais caem, eu quero saber como é que eu posso aplicar isso no cronograma e eu quero de fato me comprometer, eu quero te apresentar o meu preparatório online, que é o Sou Vestibulando. O Sou Vestibulando é um preparatório online 100% focado nas bancas da região norte, 100% focado na UEA, na UFAM, na UFRR e na UER. Quando você entra aqui na plataforma, você vai dar de cara com esse dashboard, ok? Então você vai ter o Comece Por Aqui, onde eu te explico como é que funciona a plataforma, qual que é a ideia do Sou Vestibulando, etc e tal. E aí você vai descendo aqui e tem conteúdos, tem 3 tipos de conteúdos dentro do Sou Vestibulando. Primeiro tipo de conteúdo, como estudar. Como que você vai para estudar? Quais são as melhores técnicas de estudos para você estudar? O que é a técnica Pomodoro? Enfim, como que você faz para se concentrar? Coisas nesse sentido. Além disso, o segundo tipo de conteúdo que você vai ter é conteúdos específicos para o norte. Então, por exemplo, assuntos que mais caem no macro, notas de corte do macro, assuntos como esse que eu estou tratando aqui nesse vídeo, coisas muito específicas sobre essas universidades, ok? Para que você não só aprenda a estudar, mas você tenha o direcionamento necessário para a sua banca, cronogramas específicos para a sua banca, mentorias específicas para a sua banca, simulados específicos para a sua banca. Além desse segundo tipo de conteúdo, a gente tem de fato os conteúdos relacionados ao vestibular. Então, por exemplo, aqui, resoluções em vídeos das provas da UFRR, da UER, da UEA e da UFAM. Olha aqui, ó, várias resoluções em vídeo aqui para vocês. O que é maravilhoso e incrível, porque você vai entender os padrões da banca, vai entender como é que funciona. Aulas aqui de gramática, aulas das demais matérias de literatura e tudo mais, aulas sobre as obras literárias. Vocês sabem que cada um desses vestibulares possuem obras literárias específicas, então a gente traz dentro do Sou Vestibulando aulas sobre as obras literárias e a gente vai trazendo aqui vários conteúdos. Além disso, a gente tem algo fundamental dentro da plataforma, que é História do Amazonas, Geografia do Amazonas, História de Roraima e Geografia de Roraima, que são conteúdos fundamentais. Você sabe que hoje a UEA, ela inclui no edital, se eu não me engano, são 5 questões das 12 de História e 12 de Geografia. Se eu não me engano, 5 das questões de História e 5 das questões de Geografia são só sobre o Amazonas, História e Geografia do Amazonas. Então esse conteúdo, ele é fundamental. Você precisa ter muita base para que você consiga ganhar ali essas 10 questões no que se refere à prova ali de 84 questões, fora a prova específica, ok? Então a gente tem vários conteúdos aqui, tem simulados e tudo mais. O Sou Vestibulando, ele é isso. Além disso, cada um dos alunos do Sou Vestibulando, ele é mentorado individualmente por mim. Eu vou pegar na sua mão, eu vou te ajudar, eu vou verificar qual é o seu nível e como que a gente pode criar uma estratégia de estudos específica para você e para o curso que você almeja. Se você quer vir comigo nessa jornada, clica aqui embaixo e vem fazer parte do Sou Vestibulando.